Aleluia. Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim, irmãos. Todos achariam amém? Está assim escrito na palavra de Deus. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedi mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela leitura da tua palavra, que ela seja vida em nós, nos capacitando, nos dando a capacidade, Senhor, de caminhar em tua presença sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, caminhando, ó Pai, guardando os princípios, guardando, Pai, todos os estatutos que o Senhor tem para que cada um de nós venhamos ser não somente salvos, mas andar numa vida de abundância aqui nesta terra, enquanto aqui vivemos, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Tiago, capítulo 4, Tiago está tratando um tema aqui com os irmãos da igreja. Ele começa a falar sobre algumas questões que são importantes, guerras, conflitos que estavam acontecendo entre os próprios irmãos, conflitos estes que estavam levando os irmãos a pecarem, a se afastarem de Deus. E no meio desses conflitos, no meio dessas guerras, nasce a inveja no coração do homem, nasce a cobiça no coração do homem, o homem querendo ter aquilo que é do outro, o homem querendo possuir, não se alegrando com o que o outro tem, mas querendo tomar do outro. É aquela cultura de, para eu ter, alguém precisa parar de ter. Para eu ter esse carro, alguém precisa perder para eu ter. Para eu ter esse cargo aqui na empresa, alguém precisa perdê-lo. Para eu ter esse emprego, alguém precisa perdê-lo. Gente, vocês já viram que tem pessoas assim? Para ela conseguir um emprego, na mente dela, outra pessoa precisa perder o emprego. E na bem da verdade, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, entenda isso, tudo que o Senhor tem preparado para você é seu. Ninguém, absolutamente ninguém pode tomar das suas mãos aquilo que desde da eternidade Deus já tem colocado diante de você. Sonhos, projetos, sabe, uma vida toda, enfim, trabalho, posições, cargos, ministérios, enfim, tudo aquilo que Deus tem planejado para você é seu, e ninguém jamais poderá tomar isso de você. Mas aqui, irmãos, aquelas pessoas estavam entrando em conflito, entrando em guerra justamente por isso. E é interessante que no meio desse processo, Tiago, ele introduz o assunto da oração, e ele diz assim: vocês pedem e nada têm. Mas sabe por que vocês pedem e nada têm? Porque vocês pedem mal. Porque vocês pedem para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Tudo que vocês têm pedido a Deus não tem sido respondido. Por quê? Porque vocês têm pedido simplesmente para vocês. Vocês em momento algum têm pensado no bem comum. Vocês em momento algum têm pensado em compartilhar. E meus queridos, eu tenho falado esses dias sobre oração, e é claro, esse texto ele fala muito mais, e se nós formos destrinchá-lo aqui, ele vai abrir mais uma série de questões, mas eu quero pegar justamente esse ponto, que Tiago, ele trabalha a questão do pedir e não receber, porque pedem mal. Se Tiago, ele diz que, se você pede e não recebe, porque você pediu mal, então significa que existe o outro lado da moeda, o jeito de pedir certo. Se existe a oração que não será respondida, segundo o que o Tiago está dizendo, que você não vai receber a bênção,
Existe do outro lado também a oração que você fará e que chegará diante do trono da graça. E que oração é essa? Aqui Tiago ele já deixa claro que aquela oração, aquele pedido ao Senhor, que de alguma maneira alcançará o bem comum. Aquela oração que de alguma maneira não alcançará somente a minha vida, mas alcançará a vida de todos aqueles que estão ao meu entorno. Gente, isso é poderoso, porque quando a minha oração tira o Samuel do foco e começa a alcançar pessoas que estão ao meu entorno, você compreende isso? Quando eu entendo que o sentimento com que eu oro já não é mais só um sentimento individual. Eu estou orando somente para ser abençoado, para eu ter alguma coisa boa na minha vida, mas o sentimento que me move a orar a Deus é um sentimento pelo próximo, de alcançar o próximo, e em todos os aspectos, sabe? E essa oração, irmãos, essa oração ela tem um poder inimaginável. Às vezes nós nos prendemos e nós nos limitamos a orar simplesmente pelas nossas questões. Mas aqui a Bíblia abre um leque e diz assim: a oração que pode ser respondida é a oração que alcança o próximo. É a oração que tem como objetivo alcançar a vida do outro, transformar a vida do outro, ser bênção na vida do outro. Do seu tempo que você gasta orando, quanto tempo é para você, quanto tempo é você agradecendo a Deus e quanto tempo é para o outro. Das orações que você faz para você, com qual sentimento você tem feito essas orações? Um sentimento íntimo, só meu, particular, individual, somente para o Samuel? Ou o sentimento que me move é todas aquelas pessoas que estão ao meu entorno? Isso vai definir se as nossas orações chegarão ou não a Deus. Não é que Deus está querendo barganhar com você, entenda isso, mas é que Deus está muito mais preocupado, meus irmãos, preocupado em que você seja bênção na vida dos outros, do que você se torne simplesmente um recipiente para se encher. Sabe, tem muita gente que se tornou um recipiente, que só vai recebendo e tá gigante. E aí, no momento que é preciso compartilhar, não tem feito isso, tem perdido a oportunidade de ser bênção na vida do outro. Então entenda, Deus quer que você vá para o próximo nível. O Senhor quer que você vá para o próximo nível. E qual é o próximo nível? O próximo nível é quando eu entendo que a minha oração pode fazer muito mais efeito do que ela tem feito. A minha oração pode tocar muito mais longe, muito mais distante, pode ser muito mais abrangente do que ela está sendo. Sabe, irmãos, a nossa oração ela tem um poder inimaginável. Tem aqui em nosso meio alguns irmãos que são gideões de oração. E eles sabem muito bem do que eu estou falando, porque quando eles sobem para a torre e começam a orar, eles não estão ali simplesmente orando por si mesmos, para suas próprias causas, mas a oração desses homens e mulheres tem o poder de alcançar não só formiga, mas os 4 cantos da terra. Amém, irmãos? É uma oração que transcende que ultrapassa o limite das paredes, que ultrapassa os limites geográficos e alcança os 4 cantos da terra. E é para esse próximo nível que o Senhor quer nos levar. Ele quer nos levar para um nível de oração onde que nós saiamos do foco, do centro, e agora o próximo, os que estão no nosso entorno, as pessoas que estão perto de nós, comecem a ser alcançados, comecem a ser alvos da nossa intercessão, comecem a ser alvo daquilo que Deus tem para fazer na terra. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse aspecto da oração. A oração como ferramenta, como uma arma de guerra. A oração como um objeto que você tem para lutar batalhas espirituais. A bem da verdade, irmãos, todas as orações que são feitas por mim e por você, elas têm como objetivo alcançar as regiões celestiais, amém? Toda oração que você faz, seja ela de agradecimento, seja ela de louvor, seja ela de um pedido, enfim, seja ela de luta, ela tem como objetivo atravessar os céus desse lugar e alcançar o trono da graça, regiões celestiais. Sabe, e uma coisa que é muito poderosa, a Bíblia vai dizer lá em Efésios, se você puder abrir aí, Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12 vai dizer o seguinte: porque a nossa luta
não é contra sangue ou carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, quando você entende esse princípio, a sua oração ela ganha uma nova dimensão. E qual dimensão é essa? A nossa luta não é contra sangue ou carne, mas é contra principados e potestades, contra dominadores. Gente, quando você sai desse nível de lutar contra pessoas e vai para o nível de lutar contra principados e potestades, realmente a sua oração começa a ter um efeito mais poderoso, um efeito que realmente transforma vidas. Sabe, tem muita gente entrando em conflitos terrenos humanos. Tem muita gente entrando em conflitos que são meramente humanos. O que é isso? O que é isso, Samuel? Sabe aquele conflito que você está tendo lá no seu trabalho, ou dentro da sua casa mesmo, com a sua esposa, com o seu marido, ou melhor, com o seu pai, com a sua mãe, e você está lidando como um conflito meramente humano? Entenda, não é contra sangue ou carne. Sabe, irmãos, é muito mais profundo, é muito mais além do que uma DR. Sabe esse conflito conjugal que você está tendo? Ele é muito mais profundo do que uma briga meramente humana de um marido e esposa. Está muito mais além. Sabe, essas causas, esses conflitos que você está tendo no seu dia a dia, a bem da verdade que eles estão num passo além. Você está lutando com ferramentas humanas, uma luta, uma guerra que você deveria estar lutando com armas espirituais. E a oração, ela é uma arma de guerra. A oração, ela é uma arma que ajuda você a derrotar o inimigo. E aqui Paulo, ele deixa certo e claro para os irmãos de Efésios, que quando você entende que essa luta não é contra sangue e carne, você vai para o nível de principados e potestades, lutar nas regiões celestes. E eu te pergunto uma coisa: quanto das suas orações você tem lutado nas regiões celestes? E quando eu digo isso, quanto das suas orações você tem direcionado a destruir inimigos espirituais celestiais? Quanto das suas orações? Às vezes nós ficamos: oh Deus, mata ele, mata ela. Não é assim? Oh Senhor, muda esse homem, muda essa mulher. Oh Deus, faz a obra na vida dessa pessoa. E aí a gente fica pedindo: Deus, muda. E aí o Senhor nos leva nessa noite para um próximo nível, irmãos. E qual nível é esse? O nível de entender que talvez não é o problema simplesmente no marido ou na esposa, ou no filho ou no pai, mas o problema está um nível além. É uma ação muito mais forte, muito mais poderosa, de um inimigo muito mais real do que o seu parente. Às vezes o seu inimigo ele é muito mais real, mas é muito mais sutil do que essa pessoa que você está em conflito contra ela. E aí, principados e potestades. E sabe o que é principados, irmãos? Principado nós encontramos nos livros de história como príncipes, né? São príncipes, pessoas que governam em reinos, principados. Quando você lá, os que são amantes do esporte aí, de Fórmula 1, geralmente tem a corrida lá no Principado de Mônaco, que é um estado independente. E o que significa isso na Bíblia? O que Paulo estava dizendo aqui? Que são príncipes, demônios, seres espirituais do mal, que dominam sobre estados independentes, sobre nações, sobre países. É isso mesmo, irmãos. Existem castas de demônios que estão não agindo simplesmente lá dentro da sua casa, mas que agem nacionalmente. É isso mesmo. Sabia que tem luta? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem medíocre, bem simples para você entender. Por exemplo, você já viu a facilidade com que a imoralidade entra na nossa casa através, por exemplo, da televisão, através da mídia? Não estou endemoniando a mídia, amém, irmãos? Mas eu estou comentando com você. Você já viu com que facilidade entra a imoralidade? Você já viu com que facilidade, e aqui eu vou falar de alguns aspectos. Por exemplo, você já viu com que facilidade entrou para dentro da sua casa, por exemplo, o beijo gay? Você já prestou atenção? Que entrou, sorrateiramente entrou, é ou não é?
Entrou questões do tipo, e estão ali, e aí você diz assim, como é que isso entrou? Sabe como que entrou? Porque existem principados, sabe, existem seres espirituais que não estão dominando simplesmente dentro da sua casa, mas que estão dominando nação. Sabe por que às vezes você vê crises e você diz assim, por que não resolve? Por que isso tem em todos os lares brasileiros? Por que essa praga? É porque, irmãos, às vezes as pessoas falam assim, ó, você já ouviu isso? Ah, brasileiro não tem jeito. Ah, porque o americano o povo americano é muito inteligente, porque o americano é isso. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso um monte de vezes. Mas a verdade, irmãos, não tem a ver simplesmente com mudar de país no sentido de, as pessoas lá são melhores do que essas aqui. Não, tem a ver com espíritos dominadores sobre a nação. Se você for para os Estados Unidos, você vai encontrar outros espíritos dominando sobre a nação. Então existem coisas dentro do seu lar, e talvez conflitos do que você está passando e vivendo hoje, que talvez você tenha aí um filho adolescente, você tem que corrigi-lo, você tem que tentar disciplinar, e você não consegue, você diz assim, o que é que eu faço? Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? E aí talvez você não consegue lidar com isso, mas talvez esteja agindo, atrapalhando o desenvolvimento do seu filho, adolescente, rebelde, cheio daquelas coisas, talvez seja principados. E aí você está lidando com um conflito meramente humano, dizendo assim, esse menino é desobediente demais, isso, aquilo outro, e aí você até amaldiçoa, né? Fala assim, não, pelo amor de Deus. E aí sem perceber, você até amaldiçoa o seu filho, dizendo assim, essa é uma praga, não melhora. E de repente você começa até a amaldiçoar, sem perceber que às vezes tem um principado, não agindo somente sobre a vida do seu filho, mas agindo sobre a vida de uma nação. Eu lembro de uma vez que viralizou aí, há uns 2 anos, né, uma questão da baleia azul, que adolescentes começaram a se cortar. Vocês lembram disso? Adolescentes começaram a se cortar e alguns foram à morte. E aí, né, chegaram a óbito. E aí as pessoas ficaram aterrorizadas. Por quê, gente? Era uma questão, não, espíritos malignos agindo nas regiões celestes, destruindo a vida de uma determinada faixa etária. Irmãos, a sua oração, quando você entende isso, a sua oração vai para o próximo nível. Quando você entende que você não está lutando contra sangue ou carne, a sua oração, ela é direcionada. E aí fala sobre potestades. Potestades não muito diferentes de principados, são espíritos também que estão ali e que agem como dominação, que dominam. E aí Paulo fala dos dominadores. E quem são os dominadores? São espíritos malignos que vêm com o objetivo de guerrear e conquistar. Como funciona isso? É simples. Você já viu que tem momentos que você fala assim, essa guerra eu perdi? Tem momentos que você fala assim, é melhor eu sair, largar isso aqui tudo, meter o pé no balde do que tentar ficar lutando? Tem momentos que você diz assim, é melhor eu abrir mão porque não dá mais para mim? Sabe esses momentos? É porque você está com um inimigo e você está achando que é seu parente, você está achando que é o seu chefe no seu trabalho, você está achando que é a pessoa. Mas na verdade são espíritos dominadores, são potestades que estão vindo ali e estão lutando contra você e estão ganhando espaço. Vou ilustrar para você de maneira bem simples. Lembra quando Jesus estava no deserto e aí de repente o inimigo começou a tentá-lo, a tentar Jesus? Lembra disso? Ali, Satanás, ele se opõe a Cristo e começa a fazer um ataque a Jesus o tempo todo, atacando. Mas como é que Cristo se defende? Através da palavra, através da sua vida. Ele é o próprio Deus, e então ele se defende, e é lógico, ele vence o inimigo ele é derrotado ali. O inimigo ele tem que sair em retirada. Por que ele sai em retirada? Porque Cristo derrota. E irmãos, aquilo ali é poderoso, porque na nossa vida não é diferente. O inimigo ele vai tentando guerrear contra você e ganhar espaço na sua vida. Existem muitos locais que ele já ganhou. Tem muito local que quando você entrega os pontos, você está dizendo assim, Satanás, você venceu. Quando você entrega os pontos, você está dizendo assim, eu cansei de lutar, deixa essa potestade, deixa esse dominador vir dominar.
Mas a oração, irmãos, ela é uma arma poderosa que eu e você podemos usar. E eu vou citar o exemplo de Daniel. Daniel, a Bíblia diz que durante 21 dias ele orou, ele se consagrou a Deus. E no 21º dia veio a resposta de Deus. E a resposta que o anjo trouxe foi: quando eu cheguei numa determinada região, um opositor se levantou contra mim. Eu tive que voltar lá, pedir auxílio, ajuda para destruir aquele que me impedia de trazer a bênção até você, Daniel. É isso mesmo. Daniel entendeu. A Bíblia diz, o anjo fala para ele assim, ó: desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração. Desde o primeiro dia a sua oração chegou. Mas do primeiro ao 21º houve um embate espiritual. Irmãos, a sua oração é uma arma de guerra. A sua oração, ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora aqui na terra, o céu ele se levanta e o inferno de alguma maneira deve e tem que estremecer, amém? Quando você ora aqui na terra, quando um homem, quando uma mulher, jovem, criança, se ajoelha aqui na terra para falar com Deus, para se comunicar com Deus, os céus ele se levanta, sabe? E o inimigo ele tem que estremecer, por quê? Porque existe um Deus que está o tempo todo ouvindo. Existe um Deus que está o tempo todo direcionando o seu foco para a sua vida, no sentido de que quando você ora, o Senhor escuta, como a Bíblia diz que o ouvido dele não está tapado para que não possa ouvir, e nem os braços encolhidos para que não possa te estender as mãos. Ei, entenda uma coisa, e aí eu vou quebrar um tabu, talvez um paradigma na sua vida. Oração ouvida por Deus não significa oração respondida por Deus. E por que eu estou falando isso? Porque a oração é uma arma de guerra, mas tem muita gente que entra na guerra e quer vencer ela no primeiro dia. Tem muita gente que entra na batalha e fala assim: ah, eu orei, não resolveu, vida que segue. Ah, eu orei 2 vezes, não resolveu, vida que segue. Tem muita gente assim, orando uma vez só e querendo que as coisas se resolvam. Tem muita gente dizendo assim: ah, não vou orar mais não, porque não resolveu. Eu não vou orar por essa enfermidade mais não, porque não resolveu. Sabe, irmãos, ei, o que determinará se você receberá ou não a bênção do Senhor sobre aquilo que você está clamando, será: Deus ouviu? Sim, Deus ouviu. Deus ouvirá a todos. Mas por que Deus não respondeu? Opa, peraí. Será que existe um entrave espiritual? Será que está havendo uma batalha? Será que essa oração que eu fiz, ela tem como propósito abençoar somente a mim? Por que essa oração não está sendo respondida? Será que essa oração que eu fiz, será que ela está alinhada com os propósitos, princípios de Deus para a minha vida? Sabe, irmãos, antes de desistir, entenda isso, antes de desistir de orar, entenda esse processo na sua vida. Opa, peraí, eu estou orando da maneira certa? Essa arma que eu estou usando da maneira certa? Sabe, irmãos, tem muita gente tentando usar a arma poderosa que é a oração, mas usa da maneira errada. Usa, e aí, como eu disse, às vezes está usando para tentar contrapor com carne, com sangue, quando na verdade deveria estar lutando contra principados e potestades. E aí é interessante porque João vai dizer lá em 1 João, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim: porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Ele está falando sobre os falsos profetas, para combatermos os falsos profetas. E aí ele diz: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quem está em você? Quem luta ao seu favor? Quem é que compra a briga com você? Jesus, Cristo. E aqui João, ele deixa claro que aquele que luta do nosso lado, ele é infinitamente maior do que o nosso opositor. Sabe, irmão, quando você se ajoelha para orar, talvez naquele breve momento que você está lá de joelhos, talvez pareça que o seu inimigo seja maior que você. Mas entenda algo: quando você acha que o seu inimigo é maior que você, o Deus que você serve é infinitamente maior do que o seu inimigo, amém?
E quando nós entendemos que o nosso Senhor é infinitamente maior do que aquele que se opõe a nós, meu irmão, nós não vamos somente ajoelhar, não, nós vamos nos prostrar diante do nosso Deus. Nós vamos nos humilhar diante do nosso Deus, porque nós cremos que no momento certo, na hora certa, Ele irá agir. E qual é a oração poderosa? A oração poderosa que nós podemos fazer é a oração da confiança, é a oração que está embasada na fé, na confiança de que o nosso Deus está ouvindo, de que o nosso Deus, Ele não somente está ouvindo, mas quando Ele ouve, Ele está se movendo em nosso favor. Sabe, irmãos, quando nós compramos briga com o nosso inimigo, Deus, Ele compra a briga por nós. E como é isso? Se você está lutando a batalha do lado certo, entenda, o Senhor sempre vai se posicionar à sua frente. É porque tem muita gente que compra a briga do lado errado. É porque tem muita gente que às vezes compra a briga do lado errado, é isso mesmo. E aí porque compram a briga do lado errado, não veem a mão do Senhor agindo. Mas irmãos, existe um rei na Bíblia chamado rei Ezequias. Este homem, havia um exército muito mais poderoso que ele, chamado exército da Síria. E esse exército se levanta contra ele com milhares de soldados para destruí-lo. E aí, gente, Ezequias lê aquela carta, uma carta desmoralizando, uma carta intimidando, uma carta dizendo assim: se entrega, se renda, porque vai ser melhor para você se render do que você lutar. É o que muita gente passa. O inimigo aponta para você e diz assim: desista dessa família, é melhor você desistir do que você tentar lutar. Desista desse emprego, é melhor você desistir do que você tentar lutar. É melhor você desistir de ter uma vida abundante na presença de Deus do que você tentar lutar. É a artimanha do inimigo para todos nós. E foi para Ezequias. Mas quando Ezequias leu aquilo, gente, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 19, a Bíblia diz que Ezequias, ele vai para a presença de Deus. E ele então rasga o coração diante de Deus e diz assim: Senhor, Senaqueribe se levantou não somente contra mim, não somente contra Israel, mas ele se levantou contra o Senhor. E disse, Senhor, que pelos reinos que ele já veio, ele veio destruindo tudo, e os deuses deles não foram capazes de parar o exército dele. Foi essa a afronta que Senaqueribe fez aos exércitos do Deus vivo. E então a Bíblia diz que Ezequias ora e ele clama, gente. E aí o profeta da época era o profeta Isaías. E aí a Bíblia diz que Isaías, lá onde que ele estava, o Senhor veio e falou com Isaías, falou assim: ó, fala a Ezequias que eu ouvi a oração dele. Fala para Ezequias, eu te ouvi. É aquilo que eu estou dizendo, irmãos. Ei, o ouvido do seu Deus não está tapado, Ele está ouvindo. E a Bíblia diz que Ele então diz: eu ouvi. Agora, não basta somente ouvir. Quando Deus opera, não basta somente ouvir, porque Ele ouve e Ele opera. Amém, irmãos? Como a palavra dele vai dizer: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluí-la, para terminá-la. A Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz assim: que naquela mesma noite, o anjo do Senhor se levantou e foi contra o exército do Assírio e matou 185 mil soldados. Irmãos, que coisa poderosa! Sabe, eu não sei quantos milhares de soldados estão lutando contra você. Eu não sei qual é o tamanho da sua batalha. Eu não sei qual é o tamanho da sua adversidade. Mas uma coisa eu tenho convicção em te dizer nessa noite: o seu Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer inimigo que se levanta na sua vida. O seu Senhor, o que luta as suas batalhas, é infinitamente maior. E a Bíblia diz que pela manhã, os que sobraram, olhou para o seu entorno e via somente cadáveres. Ei, meu querido, sabe, tem muita gente julgando Deus antes do dia amanhecer. Tem muita gente julgando Deus antes do dia amanhecer. Lembre-se disso, meu irmão. O choro pode durar até uma noite,
mas a alegria virá ao amanhecer. Sabe, tem muita gente que não está esperando o dia amanhecer para se alegrar. Tem muita gente querendo se alegrar no meio do choro. E não vai acontecer, porque no meio da noite o processo ainda está acontecendo. Amém, irmãos? Sabe, quando eu digo meio da noite, eu estou me referindo ao meio do processo que você está. Entenda isso, a sua oração, ela não é o final das coisas. Entenda isso, a sua intercessão não é o final das coisas. A sua intercessão, ela é o pontapé inicial. Deixa Deus com o resto. Amém? Sabe, existem coisas na sua vida, tira o seu time de campo. Sabe, Ezequias não foi lá com o exército guerrear. Deixa eu tirar meu time de campo e deixa o Senhor operar. Por que às vezes Deus não está fazendo maravilhas? Porque você não está deixando Deus fazer maravilhas. Por que sua oração não está tendo efeito? Não é porque sua oração não está tendo efeito, porque antes de Deus fazer, você já está tentando fazer. Por que ainda não resolveu? Não é porque a sua oração é fraca, meu irmão, e a oração do pastor é mais forte. Não é porque, não, é porque você está tentando fazer na frente de Deus. Você pediu para Ele fazer, mas continua tentando fazer pelos seus métodos, da sua maneira. Deixa eu te falar, Deus tem os métodos dele de agir, meu irmão. Um anjo só matou 185 mil. Às vezes você quer juntar 10 mil anjos para matar um. Deus juntou um anjo para matar 185 mil. Sabe o que Ele está mostrando para mim e para você? Ele tem os métodos dele. Ele tem a maneira dele de agir. E quando você ora, e por isso que eu falei que a oração poderosa é a oração da confiança em Deus, porque quando você ora, você precisa crer que Ele vai operar da maneira dele. Amém, irmãos? Quando você orar, creia que o Senhor, Ele está ouvindo, está entendendo o seu clamor, mas que Ele vai agir da maneira dele. Ei, não tente colocar cabresto em Deus. Deus, eu quero casar, mas vai ser assim, assim, assado. Senhor, vai ser desse jeito. Tinha um amigo meu, gente, ele, 40 e poucos anos, e ele dizia assim para mim: Samuel, eu quero casar. Eu quero arrumar uma namorada e tal, e tal, e tal. Mas os ambientes que ele frequentava, jamais ele encontraria uma namorada digna de ser a sua esposa. E aí eu sempre dizia para ele: meu amigo, mude o ambiente que você vai para tentar encontrar sua esposa. Sabe, tem muita gente que quer que Deus faz, mas não quer mudar. E a oração que Ezequias fez foi a oração da confiança. Eu creio que o Senhor irá fazer e vou deixar o Senhor fazer. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita coisa na sua vida que quando você orar para Deus combater o inimigo, a espada vai voltar para o seu lado. Porque às vezes o inimigo não está distante, às vezes o inimigo está aqui dentro. Às vezes o inimigo é o ego, é o orgulho. Às vezes o inimigo não está lá fora, às vezes o inimigo está aqui dentro. Então, os métodos de Deus, às vezes vai ferir o inimigo lá, mas vai ferir o inimigo que está me destruindo aqui. Porque o diabo é tão astuto que ele não tenta te colocar, ser inimigo seu só fora, só usando pessoas, mas às vezes ele usa a nossa própria arrogância, o nosso próprio orgulho contra nós mesmos. Às vezes nós estamos tentando combater o inimigo e o inimigo não cai por terra. Por que ele não cai por terra? Porque ele achou morada aqui, através do orgulho, através da arrogância do nosso coração. E aí, toda vez que nós pedimos ao Senhor, que a faca começa a cortar para o nosso lado, a gente chora, dói, reclama e diz assim: eu não quero isso para mim não, Deus. E aí a gente para no meio do processo. Mas o salmista ele vai dizer: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pela manhã era tudo cadáver. Ezequias confiou em Deus, que pela manhã ele iria fazer. Sabe, irmãos, a oração poderosa que vai sair da sua boca, não é da minha boca não. Não é da boca do obreiro, não tem um ungido não, é você. A oração que vai sair da sua boca, que vai sarar, que vai transformar, que vai curar a sua realidade, é a oração que deixa Deus agir. É a oração que confia que o Senhor fará o melhor para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. Eu é que sei a maneira com que eu vou agir na sua vida. Então permita que o Senhor opere da maneira dele, do jeito dele, e você verá o sobrenatural de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, permita que o Senhor opere, para que você saia do fundo desse poço, para que você saia do fundo desse buraco. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu quero te desafiar nesse momento
a clamar a Deus, a ser fervoroso na sua oração. Eu quero te provocar nessa noite a ser fervoroso. E o que é ser fervoroso? É crer de todo o coração, é crer de toda a alma, de todo o entendimento de que Ele está operando. Ser fervoroso é crer que Ele vai operar. Sabe, irmãos, rasgar o coração diante de Deus é crer que Ele está agindo. Eu não sei o que move o seu coração nessa noite. Eu não sei quais são os gigantes que estão diante de você, mas eu sei que sempre tem. Gigante sempre aparece, mas a Bíblia diz que o justo, ele cairá, e por 7 vezes ele se levantará. O inimigo pode até tentar destruir aquele que é justo diante de Deus, porque Cristo justifica. Mas todas as vezes que o inimigo tentar destruir aqueles que são justos diante de Deus, o Senhor o levantará e destruirá o inimigo na vida daquele que crê. Nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos, amém, irmãos? Eu quero te convidar a orar nesse momento, a orar pelo inimigo que tem não somente sido um principado, não somente tem sido uma potestade, mas que tem estado nos 4 cantos da terra, que é o inimigo chamado medo. Não é uma doença chamada coronavírus, é uma doença chamada medo. Medo que tem feito as pessoas não crerem no poder de Deus. Será que Deus é infinitamente mais fraco do que uma doença que é contagiante? Irmãos, Jesus tocou nos leprosos. E o leproso foi curado. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero que você seja provocado nessa noite. Não sair tocando em pessoas, não é isso. Não sair colocando a mão em pessoas, não é isso. Mas eu quero que você saia provocado daqui a crer que o Jesus que curava a lepra é o mesmo Jesus de hoje. É o mesmo Jesus que afastava o medo há 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus de hoje. E o que eu quero te encorajar é que você creia nesse Deus que pode fazer infinitamente mais. Coloque